Tentar novamente. Voltar tudo? Não, só um pouquinho. Só apresenta a artesã novamente, Apresento sim. por Então, gentileza. vou dizer meu nome de novo, né? Que é Laura, porque aqui aparece no título no nominho da Artesã. E a Artesã é uma editora de Belo Horizonte que publica livros em psicologia e humanidades e que também distribui outros selos, como Casa do Psicólogo, Companhia de Freud, Editorial Diamante, e que está enriquecendo cada dia mais esse catálogo. Eu não canso de dizer isso, porque fazer parte disso é muito gratificante. E, um dos nossos últimos lançamentos é a Psicoterapia de Sartre. E a gente está aqui para celebrar isso hoje e falar um pouco desse livro. Você quer continuar isso, Eli? Tá, ok. Obrigada, Laura. A Laura é nossa colega de profissão também, pois é formanda em psicologia. Obrigada, Laura. Boa noite. Então, tem alguém que está agora no presente que não seja o autor, Laura? Não, aqui não, Sueli, não. Aqui não? Tá, ok. Então eu vou também abreviar um pouquinho. Tá bem o que eu tinha preparado aqui para a introdução. Vou fazer menorzinha, porque vocês já leram o livro, são coautores. E também, mas depois vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir. Então, tá tudo bem. Boa noite. Farei uma breve introdução do livro. Esse livro tem a ousadia das grandes empreitadas. É a primeira obra que se propõe a trazer um enfeixamento sobre o pensamento de Sartre na prática da psicoterapia. Uma obra que reúne de modo sistematizado autores que se propõem a refletir a prática da psicoterapia a partir do pensamento filosófico de Sartre. Um livro que se propõe a ser uma grande referência na área da psicoterapia, psiquiatria existencial e no campo da psicoterapia como um todo. Livro que será sustentáculo teórico e prático de todos os que se debruçarem sobre subsídios para a prática psicoterápica. Livro indispensável a todos que desejam se debruçar sobre as vertentes da psicoterapia na atualidade. Primeiro teremos a fala dos autores e depois será aberta a perguntas e circulação da palavra. Está conosco aqui o idealizador e organizador deste projeto, desta obra-prima, Valdemar Augusto Angerami, que é psicoterapeuta existencial, lecionou em cursos de pós-graduação em Psicologia da Saúde na PUC de São Paulo e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, autor do maior número de livros publicados em psicologia no Brasil, sendo que 14 por essa editora, pela Artesã, incluindo o lançamento de hoje. Nesse instante, os autores vão apresentar seus capítulos. Temos conosco a presença ilustre da professora doutora Daniela Schneider, autora do capítulo Os Componentes Centrais da Psicoterapia Existencialista. A doutora Daniela é professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Psicologia, mestrado em Educação, doutorado em Psicologia Clínica, pós-doutorado em Ciência da Prevenção pela Universidade de Valência, Espanha, em 2012, e Universidade de Miami, nos Estados Unidos, em 2019. Seus trabalhos se desenvolveram principalmente com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, voltando-se para todos os estudos dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, avaliação de sistemas e programas de prevenção e promoção da saúde, rede de atenção psicossocial e rede de atenção psicossocial. É especialista na obra do filósofo Jean-Paul Sartre, com várias publicações sobre psicologia e clínica existencialista.
coordenadora do grupo de pesquisa do CNPq, Clínica da Atenção Psicossocial e Uso de Álcool e Outras Drogas, coordenadora da Psiclin na Universidade Federal de Santa Catarina. Daniela, por gentileza, você está com a palavra. Ok, obrigado, Sueli. Queria dizer que é um prazer estar aqui no meio de tanta gente amiga, de tanta gente legal, né? E agradecer muito ao Camon por ter organizado, né? Por ter sido a liderança aí que reuniu tanta gente legal e ter feito essa obra tão importante, né? Não tive tempo ainda de ler todos os capítulos, mas quanto mais a gente vai folheando, mais interessante vai ficando, né? Então, tá realmente uma bela obra. Queria dizer que a Milene Strelou está aqui, é uma parceira minha do capítulo, né? E foi escrito também esse capítulo com a Adria de Lima Souza e a Charlene Turol, que fazem parte do Psiclin, da UFSC aqui, né? Nosso, aqui atrás, aqui, o nosso logo, né? E dizer que esse capítulo aqui foi fruto de uma longa discussão, né? Que fazia parte também estagiários de graduação, né? Tem alguns que estão aqui, o João, a Ana, e que resultou, então, nessa reflexão sobre os componentes centrais da psicoterapia existencialista. Então, esse capítulo, né, para nós foi muito desafiador, porque a gente está discutindo um pouco, vou pedir depois para a Milene falar, um pouco como que a gente pode pensar a avaliação de psicoterapia, que a gente acha que é um grande desafio, né? A gente sabe que nas fenomenologias isso é algo muito polêmico, né? Mas há alguns autores que têm discutido essa questão de como o nosso fazer clínico, ou fazer em saúde, ou qualquer fazer, deve passar por um processo de avaliação. E existem alguns autores, então, que têm discutido o que eles chamam de elementos gerais que são comuns a vários processos psicoterapêuticos, e eles vão descrevendo isso, né? Que são questões fundamentais para a eficácia terapêutica. Então, com base nessa literatura, Daniel Souza, por exemplo, a nossa grande referência lá de Portugal, né? Que é um autor fenomenológico, a gente foi produzindo algumas reflexões sobre essa questão. Em especial, neste capítulo, a gente vai discutir, para a gente discutir, então, essa relação entre os elementos específicos da psicoterapia existencialista e os elementos gerais, que são comuns a todas as psicoterapias que indicam eficácia, né? A gente foi, aqui nesse capítulo, buscando fazer uma reflexão mais aprofundada do que poderia a gente pensar que são os aspectos nucleares de uma psicoterapia existencialista, né, sartreana. Então, é um pouco isso que a gente vai descrever, e a gente descreve 10 pontos que a gente considera centrais para ser considerado uma psicoterapia existencialista, para justamente a gente ter algum elemento, então, depois de avaliação, né, com os clínicos, de como transcorrem os processos terapêuticos, né, e se a gente está atingindo todos esses pontos. Então, é uma coisa usada, meio polêmica, aberta à crítica aqui, porque a gente sabe que na fenomenologia essa crítica virá, né, mas é algo que a gente faz para contribuir aí, né, no avanço, né, da psicoterapia existencialista. Dizer assim, né, Sueli, Gerame, que há várias obras que se dedicam à psicoterapia existencialista, né? Não sei se a gente poderia dizer que essa obra é a primeira, né? Há muitas publicadas, principalmente no Brasil. O Brasil é um celeiro de grandes produções
em clínica sartriana, né? Isso é um orgulho, né? Para todos nós brasileiros, nós somos referência internacional nessa questão, mas entendo que essa obra realmente ela é muito peculiar, porque ela reúne gente do Brasil inteiro, muito diversa, de vários lugares, e com uma qualidade incrível, né? Então, ela tem vamos dizer, essa questão tão essencial de ser uma coletânea muito diversa e com muita qualidade. Então, assim, eu acho que isso a gente recomenda muito, que as pessoas comprem, porque tá, pelo que eu já folhei, pelo que eu já li de alguns capítulos, está maravilhoso, né? E E, vou passar um pouquinho. Daniela, um detalhe. Nesse momento da idiotia ignóbil, da boçalidade bolsonarista, que diz que cultura não vale nada e que ninguém precisa de artista, todo lançamento de livro, de alguma forma, é um posicionamento, É uma forma de resistência. é uma forma de resistência intelectual, principalmente um livro envolvendo Sartre, porque nos tempos que a gente enfrentava a ditadura, os livros de Sartre eram livros que eram perigosos de se ter em casa. Gramsci, Marx, né, Trotsky, Freud, Sartre. Eram livros. Exatamente. Então, lançar um livro nesse momento da idiotia bolsonarista é um marco de resistência, de coragem de resistência. É isso aí. E por isso, né, é muito importante toda essa liderança aí do Camon e essa reunião de gente tão diversa, né, com tantas coisas legais. Mas queria aproveitar um pouquinho do meu tempo para passar a palavra um pouco para a Milene aí, que é minha parceira aí, para ela falar um pouco também do nosso capítulo, né? E dessa aventura que nós fizemos de enfrentar esses componentes centrais da psicoterapia existencialista. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Sim? Sim, sim. Então, eu sou doutoranda, né, na UFSC, a professora Daniela é minha orientadora, e de alguma forma esse capítulo também surge por conta do meu projeto de tese, que vai na direção de tentar um pouco pensar, reunir, sistematizar o que a gente tem de metodologia da psicoterapia existencialista. Num primeiro capítulo, que ainda está no prelo, né, o livro também está prestes a ser lançado, a gente fez um outro capítulo falando dos fatores comuns, e aqui eu abro parênteses só para fazer uma explicação, né? Nessa área de avaliação em psicoterapia, né, dentro do qual o meu trabalho de alguma forma se encaixa, os autores falam muito de fatores comuns que são presentes, né, das diferentes psicoterapias e que atravessam as diferentes abordagens teóricas, e os fatores específicos, né, que daí vão ser específicos daquela determinada orientação teórica. Então, nesse primeiro capítulo, que ainda está no prelo, a gente tentou fazer o esforço de pensar quais são os fatores comuns que a psicoterapia existencialista e sua prática tem, né? E conversa com isso que a literatura já está mostrando. Né? Só para vocês entenderem um pouco do fio condutor que nos levou a esse segundo capítulo, agora dos fatores específicos, que a gente procurou pensar o que nos caracteriza, né? Qual é a essência da prática da psicoterapia existencialista, né? Pensando lá na essência da fenomenologia, né? O que faz a gente ser o que é e não ser outra coisa. Então, né, a gente encontra bastante sistematização, se assim eu posso dizer, por exemplo,
na psicanálise, né, nas terapias comportamentais e tal, até nas fenomenológicas de outras vertentes, né, mas da psicoterapia existencialista ainda a gente não tem reunido esses fatores específicos. Então, por isso, né, a Daniela mencionou da nossa ousadia nesse sentido de tentar pensar um pouco isso, né, e aí, mas está aberto o diálogo, né, a partir daí vamos ver, né, se é essa direção ou não, né, queremos realmente que vocês nos ajudem a pensar se é essa a nossa essência, né? Serão bem-vindas. Isso, claro. Então, e vou fazer uma propaganda aqui, pegando a palavra da Milene, que a Milene vai fazer uma tese onde ela vai entrevistar psicoterapeutas existencialistas. Então, alguns de vocês aqui, que estão aqui, né, e que alguns que a gente está conhecendo através do livro até, né, podem ser convidados aí a participar da pesquisa. Por favor, aí, abram seus corações e mentes aí para a Milene. É isso. Obrigada, viu? Dani. É isso aí, gente. É isso aí. Eu acho que é isso, já dissemos, né? E aí passamos a palavra para escutar os colegas, né? E no final a gente fazer uma reflexão. Sim. Sueli, continue. Pois não, continuo. Temos conosco também a presença ilustre da professora, doutora Marivânia Cristina Boca, e eu acrescentei aqui, opa, sumiu minha tela, gente, é inexperiência. Também a presença da professora doutora Silvia Amara Pires de Freitas, autora de capítulos também. O capítulo da Marivânia tem por título Aplicabilidade da Psicanálise Existencial e do Método Progressivo-Regressivo em Psicoterapia. Doutora Marivânia é psicóloga clínica, doutora em filosofia pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Universidade do Oeste do Paraná, com a cotutela na Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado sanduíche na Universidade Beira Interior, Covilhã, Portugal, mestre em Psicologia Social e de Personalidade pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia Fenomenológico-Existencial pela Unipar de Umuarama, Paraná, especialista em Psicologia Existencialista Sartriana pela Unixul de Florianópolis, Santa Catarina. Professora Marivânia, a senhora está com a palavra, por gentileza. Boa noite a todos e todas, me ouvindo direitinho? Sim. Sueli, muito obrigada pelas orientações também aí ao longo do dia. Agradeço imensamente o convite, Camon, por fazer parte, né, dessa coletânea, com tantos colegas importantes, muitos conhecendo agora também, e estendo esse agradecimento especialmente a 3 pessoas muito importantes que também estão aqui, né? A Silvia, que é aí minha companheira e minha tutora desde a época da graduação, né? Me acompanhou e vem me acompanhando na minha prática profissional, teórica e também prática. Então, sempre brinco com a Silvia dizendo, no bom sentido, Silvia, né? Que você é uma irmã intelectual em todos os sentidos, estendo esse agradecimento também à Zuleika, que também me acompanhou, né, na condição aí de professora na Unisul, e especialmente a cotutela da Dani, né, como a própria Sueli mencionou, nesse período tão árduo de doutorado, não é mesmo, Milene? Né, tão solitário em alguns momentos, e que, sem sombra de dúvida, fui acolhida pela Dani em vários momentos, acolhida em todos os sentidos, né? Presencialmente, nessa Ilha da Magia, em Floripa,
acolhida teoricamente. Então, é um imenso prazer poder fazer parte, né, dessa coletânea e trazendo um pouquinho o resultado, né, desse desdobramento aí dessas pessoas tão importantes que marcaram e ainda marcam a minha trajetória profissional. Quando o Camon estendeu esse convite, né, eu pensei, bom, sobre o que vou escrever, né, já que o tema era psicoterapia. Então, vou falar um pouco dessa aplicabilidade, né, como que eu venho ao longo desses anos tentando, né, de forma bastante desafiadora, todos nós sabemos, né, aplicar esse projeto intelectual sartriano, né, nas nossas práticas, aqui especialmente na prática clínica. E aí eu inicio o texto falando um pouco disso, né, do espanto, né, que não raro, quando se fala em Jean-Paul Sartre, isso eu presenciei muito durante o período de doutorado. Meu doutorado, né, como a Sueli mencionou, foi na filosofia, e não raro eu era questionada, né, pelos colegas da filosofia, como assim, né? Como é que você vai escrever? Como é que você pratica, né? Então, eles manifestavam um espanto quando, de alguma maneira, ouviam, né, não só por mim, mas por outros colegas também, que há nessa tão complexa e extensa obra de Sartre um projeto, né, de um método, e que hoje nós conseguimos trazer isso para uma prática clínica. E esse espanto ele vai se revelando de diversas maneiras, e uma das formas, né, que as pessoas, né, de outras áreas ou profissionais da psicologia, mas de outras abordagens, e também percebi isso inúmeras vezes, né, na condição também de docente na graduação, especialmente quando a fenomenologia, o próprio existencialismo, né, se apresenta aí como uma disciplina que vem depois das psicologias, né, ditas clássicas. Então, esse espanto sempre presente. E aí, nessa esteira do espanto, a questão, né? Então, assim, como que é possível transpor esse programa metodológico para a prática clínica, né? Então, o meu trabalho ele tem aí como questão norteadora, né, essa questão trazida por tantos, e a resposta, né, se é possível pensar dessa maneira, mas a condução aí do trabalho é mostrar que, inicialmente, então, Sartre, ele tenta, né, ele propõe, na verdade, a renovação do método da psicanálise freudiana, fazendo isso a partir de duas frentes, né, fundando, então, a psicanálise existencial, né, na obra O Ser e o Nada, e tendo como elemento fundamental da psicanálise, então, a teoria do projeto, né, onde ele vai dialogar, discordar, né, ampliar, renovar a discussão da psicanálise freudiana. E num segundo momento, então, já na década de 60, né, nesse percurso todo, numa aproximação com a questão marxista, falar, então, e propor o método progressivo-regressivo, né? E sempre importante nessas discussões lembrar, né, que a relação aí, o diálogo, melhor dizendo, entre o pensamento sartriano e a psicologia sempre foi, né, a partir de uma visão muito crítica, e trazendo, então, resultando, né, de muitas objeções epistemológicas, metodológicas, e aí esse passa a ser, então, o segundo ponto do meu trabalho, que é exatamente isso, né, nesse diálogo bastante crítico com a psicologia, ele reformula, né, uma série de questões. E numa obra, num texto, né, que depois publicado, então, em Situações 10, um texto intitulado Política e Autobiografia, década de 70, o Sartre vai
diferenciar conceito de noção, né? E essa diferenciação, ela é também um diálogo dele com o próprio Henri Lefebvre, né? Já aí nessa leitura marxista, aonde ele vai, né, junto, né, a partir dessas leituras de Lefebvre, falar de que quando se pensa, né, a biografia aí de um sujeito, de uma pessoa, faz-se necessário partir, então, da noção, né, ou de noções e não de conceitos, levando em consideração que conceito, né, ele parte de um nexo causal, de um ato explicativo, e a noção, né, a noção te possibilita a dialética, né, reconhece e revisita a história, né, portanto, é uma proposta aberta que nos leva à compreensão. E aí, a partir, então, dessa diferenciação, né, conceitual, terminológica, entre conceito e noção, eu vou tentando, ao longo do texto, mostrar, então, a importância, né, num processo psicoterápico, da noção fundamental, né, e não do conceito, da noção fundamental do projeto de ser, né, levando em quando ali, né, na condição de psicoterapeuta, precisamos compreender, então, o projeto de ser daquela pessoa. Projeto esse que não é algo abstrato, né, que é concreto, que se faz na e pela história, né, portanto, dialético, e a partir dessa compreensão, e não de uma explicação, né, então, a partir desse elemento da noção, nós vamos compreendendo as escolhas, né, dessa pessoa, e, a partir dessa compreensão, também compreendendo os impasses, as contradições, né, os impasses sociológicos, as contradições antropológicas, e aí já usando termos, né, também utilizados pela Dani, especialmente no material de 2006, quando a Dani vai trazer as questões das dimensões, né, a dimensão antropológica, o resultado, né, o que é essa dimensão psicológica, senão o desdobramento de outras dimensões, né? Então, quando se pensa nessa questão psicológica, a gente não está falando de uma questão a priori, né, mas da edificação desse sujeito a partir, então, das dimensões antropológica, social e sociológica, né? Então, à medida que eu tenho um desdobramento dessas três dimensões, eu tenho a possibilidade de compreensão, né, dessa psique. E aí é difícil falar isso diante da ex-professora, né, e da eterna mestra Daniela. Lembrei das tuas aulas, Dani. Enfim, e aí nesse contexto, né, eu vou tentando, então, responder, né, essa questão, né, como é possível aplicar essa psicanálise e esse método. Bom, pela psicanálise, né, então, sendo ela ali um momento de investigação, né, uma investigação objetiva, né, de uma descrição fenomenológica e de uma compreensão, né, desse vivido, das escolhas, do projeto de ser, resgatando a história, né, familiar, cultural, o contexto antropológico, e depois pelo método progressivo-regressivo, então, pensando aí, né, o método como uma ampliação da própria psicanálise existencial, trazendo, né, dois momentos, né, ou dois movimentos que o Sartre denomina de vai e vem, né, onde num primeiro momento, né, num primeiro movimento, pela análise regressiva, né, na condição de psicoterapeutas, levantamos, então, as queixas desse sujeito, né, dessa pessoa que ali procura por essa reflexão dentro de um processo psicoterápico, e ao levantar as queixas, nós vamos, então, investigando, né, esse sujeito singular, num contexto universal, a gênese, né, desse modelo de ser,
né? E, à medida em que nós vamos trabalhando, então, essas dimensões antropológica, social e sociológica, compreendendo, né, esse psicológico, nós chegamos na síntese progressiva, né? Entender o que é que esse sujeito faz do que fizeram dele, né? E como ele fará daqui para frente. Então, essa é a parte mais contextual aí do meu texto. E, por fim, também um desafio para mim, porque faço isso nas aulas, faço isso no consultório, né? Os meus desenhinhos aqui, e aí a ideia era tentar, nesse raciocínio de trazer a noção, né? A terminologia, a noção, e não conceito, como um elo principal para compreender o projeto de ser de uma pessoa. Eu venho nesse período, né? nesse meu caminho como psicóloga, tentando ampliar também o conhecimento desse sujeito que me procura em clínica, né? Seja aí numa modalidade presencial ou online, ampliar o conhecimento teórico, né? De alguma forma também tentar instrumentalizar essa pessoa, né? Para que ela também compreenda teoricamente o que é a psicanálise existencial, o que é o método progressivo-regressivo. E tento fazer isso para além, né, daquilo que compõe uma clínica psicológica, também por meio de uma linguagem visual, né, que aqui no texto eu intitulo Grafitando na Prática, né, e o grafitando no sentido de desenhar, né, de esboçar ali um esquema para também verificar junto a essa pessoa se eu estou compreendendo efetivamente esse vivido, né? Então, aí eu ouso falar de alguma maneira que esse desenho, né, que é um desenho vivo, que é construído aqui, mas que é lapidado pelo cliente, né, ou pelo paciente, como queiram, que ele também tem voz e vez de ali, se for numa sessão presencial, pegar o próprio lápis, refazer o desenho, né, ou se na sessão online, onde eu estou aqui usando o Flipchart, e ele ali do outro lado da tela, usando também o seu desenho, em que ele mostra e diz, olha, no lugar disso, eu insiro isso, eu acho que a tua compreensão está equivocada. Então, a ideia do desenho, a ideia do esquema, é também pensá-lo como uma noção, né? Algo aberto que pode ser dialetizado nessa construção, nessa edificação do próprio processo psicoterápico. E aí, como uma forma de afirmar, né, isso, eu vou fazer a leitura aqui breve de uma frase do Sartre, onde ele fala, né, abre aspas, psicanálise existencial deverá ser inteiramente flexível e adaptável, fecha aspas. Então, partindo da ideia de que a psicanálise existencial, e aí eu incluo, e o método progressivo-regressivo, precisa ser flexível e adaptável, eu tento, na minha prática clínica, adaptá-lo também, né, por meio de uma noção, né, do desenho como uma possibilidade de dialetizar com esse sujeito, né, com o cliente, com o paciente. Então, esse é um pouco aí também do que eu trago para os leitores, né, e na esperança de ouvi-los logo mais acerca disso. Muito obrigada. Obrigada, Marivânia. Teremos nesse instante a participação especial da psicóloga Isabela Ribeiro, que ela é graduada em psicologia pela FMU-MEC, especialista em psicologia hospitalar pela PUC Minas,
já atuou no serviço de saúde mental, unidades básicas de saúde e hospitalar também, nas redes do SUS de Belo Horizonte. Atualmente atua no serviço ambulatorial na rede de educação de Minas Gerais. Isabela, por gentileza, você está com a palavra. Obrigada. Prazer enorme de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo direitinho? Prazer enorme de estar com vocês aqui, né, nessa mesa riquíssima, com pessoas que eu admiro profundamente. E no livro contribuir, de uma certa forma, com uma questão, com a poesia, né? Então, eu acho que eu vou dizer um pouquinho que eu escrevi aqui, que eu rabisquei. E seguinte, nessa caminhada profissional e pessoal, né, tive o privilégio de esbarrar, e não só esbarrar, no doutor Angerame, né, Valdemar Augusto Angerame. E nesse fluir de ser único em mim, as descobertas e alcances até então pensadas delicadamente, escala a gratidão em sua mais intensa definição de por aqui eu estar presente. E vamos nesse passo de cada dia deixar fluir toda a beleza aqui construída nesse momento tão importante de minha vida. Então, assim, eu acho que eu dou uma resumida do prazer enorme que eu estou aqui com vocês hoje à noite. É isso. Muito bem, muito legal. Obrigada, obrigada, Isabela, pela sua participação. Temos também conosco, hoje eu estou brigando aqui com a minha tela, temos também aqui conosco a presença do Dr. Moisés, a ilustre presença do Dr. Moisés Coupe. Agora eu vou abrir a tela que fica mais fácil. Dr. Moisés Abdon Coupe, autor do capítulo Sentimento de Desterro, um olhar da psicologia fenomenológica existencial sobre inspiração sartriana, junto aos cidadãos de Brumadinho, Minas Gerais. O Dr. Moisés é psicólogo clínico com ênfase existencial, psicodramatista, teólogo, professor universitário e professor da educação básica, doutor e mestre em ciências da religião, membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Liga Juiz de Fora, membro do Conselho do Instituto Rubem Alves, membro da ONG Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, escritor e poeta. Moisés, você está com a palavra, por gentileza. Oi a todas e todos, espero que todos estejam bem. Para mim é uma grande honra participar desse momento com vocês, porque muitas autores presentes eu tenho tido a oportunidade Moisés, de tua ler. fala está cortando, Moisés, tua fala está cortando. Está cortando? Melhor? Se tu tirar, talvez, o fone, talvez melhore. Vê se não... Tu tem como tirar o fone? Tá, vamos ver. Ou desativa a câmera. Melhorou, melhorou. Agora sem o fone, melhorou. Bastante. Melhor aqui. Desculpa. Melhorou? Ficou bom? Não, não está. Moisés, tenta desativar a tua câmera e fica só com áudio. Vê se melhorou o som. Melhorou, agora melhorou. Melhorou. Muito bem. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Ficou ruim novamente. Piorou. Então, vou fechar a câmera, vou falar, tá? Tá bem.
Boa noite a todas e todos. Tá me ouvindo bem agora? Sim, agora sim. Tá ok. É algum problema aqui na comunicação da câmera com o sistema. Mas, assim, para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme participar desse projeto, juntamente com o mestre Camon e também com todas essas brilhantes professoras, doutoras que eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de ler continuamente e me aprofundar em torno dessa psicoterapia tão maravilhosa, tão brilhante como é a psicoterapia sob a inspiração de Sartre, né? E o meu trabalho começa de uma forma um pouco inusitada, porque nasce justamente a partir de um convite feito pelo Movimento de Atingidos por Barragens, quando da manifestação política depois de um ano após a grande tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho, Juiz de Fora. Então, fui convidado para participar desse momento, e já na condição de psicólogo, fui para lá, para Brumadinho, no dia 25 de janeiro, na verdade eu cheguei no dia 24, mas no dia 25 de janeiro de 2020, realmente ocorreu uma manifestação muito significativa lá em Brumadinho, e eu participei de toda a mobilização, de toda a movimentação, e me senti assim, bastante impulsionado a escrever sobre o que estava acontecendo ali, a partir de um olhar da psicologia e, obviamente, da psicologia existencial, que era a psicologia que eu já estava abraçando profundamente. E nesse caminho, nesse percurso, eu resolvi, então, entrevistar pessoas que, de certa forma, vivenciaram as suas situações mais complexas depois daquela tragédia de proporções inimagináveis. De fato, quando eu tive a oportunidade de ver o local, de estar junto aos cidadãos lá no local, realmente é de impactar profundamente a vida de todos nós e perceber que, acima, além dos animais, além de toda a flora, a fauna, né, obviamente, 272 pessoas foram mortas, em outras palavras, foram assassinadas por essa tragédia. E então, quando ali visualizando todas as situações que eu narro no meu artigo, eu acabei tendo a oportunidade de fazer alguns contatos com pessoas, com sobreviventes, com enlutados, e voltando para a minha cidade aqui em Juiz de Fora, eu convidei mais 3 amigas psicólogas para a gente poder fazer um trabalho de entrevista, de conversa, de escuta atenciosa, a partir dessa mesma ênfase na psicologia existencial. Só que não nos foi possível, porque nesse ínterim veio o lockdown, o fechamento, né, de toda a possibilidade, e a gente ficou um pouco aqui perdido, porque já tinha feito contato, já tinha feito aberto algumas portas para que a gente pudesse estar lá, só que não foi possível. E decorreu desse tempo o seguinte, a gente resolveu fazer os contatos e fazer as entrevistas online. Claro que a gente perdeu muito nesse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de aprofundar um diálogo, e esse diálogo foi muito significativo, né? Ele teve assim, uma característica de setting terapêutico, lógico, guardadas as devidas proporções, porque todos eles já estavam passando por vários processos, tanto psicoterápicos como também psiquiátricos, alguns deles, infelizmente, numa vertente um pouco complexa, porque eram amparados pela Vale, e a Vale tentando amainar toda a situação que estava acontecendo na cidade, acabou assim empenhando altos esforços para que todos fossem medicados. Então, assim, tanto é que eles fundaram uma associação, a Avabrum, eu falo um pouquinho dessa associação, né? E essa associação era conhecida como a Associação dos Dopados, porque eles se indicaram dessa forma justamente porque todos eles estavam medicados com fármacos. Bom, mas nós nos colocamos à disposição, então, para entrevistar essas pessoas, a conversar, a ouvir atenciosamente, e no decorrer dessas escutas, foram surgindo, então, algumas inquietações da nossa parte, principalmente quanto a como nós poderíamos referendar o que estava acontecendo, de alguma maneira, com aquelas pessoas. A pergunta-chave que norteou a minha reflexão e também
na conversa com as minhas amigas psicólogas foi justamente o seguinte: o que essas pessoas vão fazer do que fizeram delas? Tá? E, ouvindo essas pessoas, a gente chegou a uma constatação que, muito inspirada, aí, obviamente, na náusea, né, de Sartre, também no mal-entendido, né, no mal-entendido da Simone de Beauvoir, e também na perspectiva que a gente chegou a partir da leitura de um poeta baiano chamado Aleilton Fonseca, um livro de contos intitulado Desterro dos Mortos. A gente chegou, então, a essa inspiração disso que a gente chamou de desterro, ou sentimento de desterro, né, para ser mais preciso, que era uma forma de caracterização basilar dos múltiplos sentimentos que foram percebidos naquelas pessoas, né? Isso, obviamente, surgiu com forte inspiração na filosofia de Sartre, justamente por conta das duas obras que todos aqui conhecem, né, que é o Ser e Nada e também a Crítica à Razão Lógica, Crítica à Razão Dialética, né? Então, é o seguinte, nessas duas perspectivas, a gente teve a oportunidade de fazer aprofundamento, buscamos os conceitos, né, do para si, o em si, pensando na situação das pessoas, na sua subjetividade, mas também dentro da sua estruturação sociopolítica, cultural, todos os resultados, todas as situações que realmente ali aconteceram, até chegarmos à noção da serialidade, do grupo, né? Porque a Ava Brum se caracterizou muito mais como um grupo por causa do contexto de solidariedade, né? Mais do que serialidade, um contexto de grupo. Essa discussão o Sartre vai desenvolver na sua literatura. Então, com isso, a gente foi aprofundando toda essa perspectiva até chegarmos a 5 pontuações que, de certa forma, nos ajudaram a condicionar dentro dessa lógica, né, do sentimento de desterro. O primeiro deles foi justamente a consciência do insuportável. A gente percebeu nas falas das pessoas que foram entrevistadas essa consciência, né, essa conscientização de que havia algo insuportável que não podia ser gerenciado pelas emoções, tampouco pelos sentimentos daquelas pessoas. Uma outra questão assim foi o forte protagonismo das mulheres. Como a maioria ali tinha perdido maridos, namorados, entes queridos masculinos, então as mulheres assumiram o protagonismo da luta, né, de estar junto, enfrentando as fábricas, enfrentando a Vale, enfrentando as lideranças ali da Vale, e esse protagonismo das mulheres nos chamou muito a atenção, né, de como que elas estavam aguerridas, assim, voltadas justamente a mudar a situação da cidade. Outra questão foi o aumento do uso de psicofármacos, né, que eu citei. Quer dizer, as pessoas tiveram que usar de muito psicofármaco nesse processo, foi difícil demais para elas. A ausência de cuidados psicológicos também, porque os psicólogos eram contratados e todos eles estavam sendo contratados pela empresa. Então, não havia uma liberdade plena para que esses psicólogos pudessem desenvolver um trabalho psicoterápico juntamente aos seus clientes ou pacientes. Eles estavam mais ou menos assim, normatizados pelo processo da empresa. E, finalmente, a tristeza profunda, né? Então, esses 5 elementos que a gente verificou nas falas, nos depoimentos, revelaram para nós assim, a possibilidade de alcunharmos, de colocarmos dentro de um guarda-chuva, né? Tudo isso sob essa aspiração sartriana, que a gente chamou de desterro, sentimento de desterro, né? E, óbvio, né, foi um trabalho assim que nos brindou muito mais pelo contato vivo e direto com as pessoas nas suas situações limites, e principalmente assim a ausência daquilo que a gente poderia chamar de uma esperança, né? Mas assim, essa ausência da esperança também estava marcada por uma vontade de se modificar todas as situações que ali estavam diante das próprias pessoas. Né? Uma situação que muito nos inquietou, e que eu também narro no livro, é que algumas pessoas que não tinham perdido diretamente entes queridos na tragédia de Brumadinho acabaram dizendo que a melhor coisa que aconteceu para a cidade foi essa tragédia. Por quê? Porque, na verdade, na cidade aconteciam diversas festas, né? Todo final de semana era churrasco,
cerveja, né? O pessoal aproveitava muito isso, porque a Vale indenizou todas as famílias da cidade de Brumadinho por conta do assoreamento do rio, e com isso, assim, calou a boca de muita gente, né? Mas muita gente estava engasgada com isso, principalmente os enlutados diretamente. Em relação a essas 272 pessoas, realmente houve um transtorno muito grande, uma situação desse sentimento, dessa tristeza que se estabeleceu. E eu tive também no Córrego do Feijão, que é o lugar onde de fato aconteceu a tragédia, e no córrego a gente viu realmente um lugar, um município que era todo marcado pela alegria, e de repente aquele município estava completamente deserto, tá? Deserto. A venda era o lugar de comunhão, as pessoas tinham, a região é muito bonita, uma região de águas claras, uma região, inclusive no dia que aconteceu a tragédia, as pessoas nem acreditavam que estava acontecendo a tragédia, porque a própria empresa tinha um jardim muito bonito na frente, sabe? Então as pessoas achavam que ali era o lugar mais seguro do mundo. E de repente veio tudo isso, imagina o desterro no qual essas pessoas se estabeleceram. E foi essa nossa grande pergunta, né? O que essas pessoas vão fazer do que fizeram delas? Por isso que surgiu a inspiração da filosofia sartreana, né, e também de todo esse processo que a gente tem aprofundado aí, a partir da psicoterapia, sobre essa expressão, nos levaram, então, a perguntar, a questionar, a aprofundar, a averiguar o que realmente vai ser daquelas pessoas que até hoje estão em estado de luto, né, não conseguiram ainda elaborar os seus lutos, e todos, na maioria, estão usando os psicofármacos para poderem se conduzir na vida, né? E eu só queria, assim, terminar com uma poesia do grupo Pânico Brutal. Essa é uma poesia que nós resgatamos justamente quando nós estávamos lá, e que tem tudo a ver com isso tudo, né? Essa movimentação, pensar a filosofia de Sartre, pensar o pensamento de Sartre, não somente na perspectiva de um setting terapêutico, né? Mas na realidade vivencial dos seres em situação, então foi muito significativo. Então, a poesia desse grupo Pânico Brutal diz assim: tudo vermelho em um mar de lama, dejetos de minério é resto de sua gana, vale a sua grana, não importa quem vai sofrer, trabalhadores arrastados, quem vai sobreviver? Moradores aterrados, animais atolados, vários vilarejos de hoje foram devastados, tiram vidas inocentes com acordos políticos, que soem os alarmes, o Estado é crítico. Samarco vale, pobre no vale, não vale. Ser honesto no Brasil, não vale. Mataram Brumadinho, também mataram Mariana. Tem inocente morrendo pela sua ganância. Lágrimas correm no Rio Vermelho, não vale não. Pessoas morrem nesse pesadelo, não vale não. Sobreviventes já morreram por dentro. Nesse cenário de morte, agonia e medo. Povo de luta que chora com tanto sofrimento, a dor que fere o peito e sangra por dentro. Como seguir em frente em meio a tantos lamentos? Só quem sofreu sabe quanto dói. Mas o que a Vale destrói, o povo constrói. Vamos à luta, a vida é dura, mas não vamos parar. Cabeça erguida, braços fortes para se levantar. Quanto vale essa vida sofrida? Sinal de alerta da barragem alimenta a ferida. Descaso e abandono de uma civilização, escravizada e massacrada pelo alto escalão. Isentos de punição, segue a exploração, vidas ceifadas por ganância dilaceram o coração, lágrimas correm sobre o Rio Vermelho, não vale não, correm as lágrimas do desespero, não vale não, pessoas morrem nesse pesadelo, não vale não, sobreviventes já morreram por dentro. Essa poesia, inclusive, está no livro, tá? E por isso eu encerrei com ela. Eu acho que ela nos dá uma direção muito clara do que é essa situação, né, tão agressiva sobre a vida desses cidadãos, e, de fato, como que a gente pode entender, ou pelo menos assim, buscar caminhos de reflexão inspirados na filosofia sartreana, para a gente poder, quem sabe, fazer uma leitura diferenciada dessa situação que aconteceu com o cidadão de Brumadinho. Então, esse foi o percurso, foi a ideia que a gente teve, e ele tem um chão muito, muito prático, né, no que se refere a essa aplicabilidade da psicoterapia de Sartre. Tá bom? Agradeço imensamente o carinho de vocês em acolher essa minha fala, e desculpem-me pelo transtorno com a imagem. Obrigada, Moisés, pela sua participação.
temos conosco também a presença ilustre da professora e doutora Zuleika Preto, autora do capítulo A Psicoterapia Existencialista como uma mediação para a reinvenção de biografias. Ela é psicóloga, doutora e mestra em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora de psicologia em cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e espaços formativos em psicologia existencialista sartriana, psicoterapeuta no espaço Biografias, atividade em psicologia, Florianópolis, Santa Catarina, membro do Núcleo de Pesquisa Margens, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero, parceria Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de psicologia com ênfase em temas como intervenção psicoterapêutica individual e com grupos, infância, família, gerações, estudos de gêneros, autora do livro As Infâncias em Bairro de Processo de Urbanização, o ponto de vista das crianças, em 2002. Por gentileza, professora Zuleika, você está com a palavra. Senhora. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, né, junto aqui com os colegas queridas, né, os colegas que estou conhecendo agora, né, e queria agradecer o Camon, né, pela oportunidade, possibilidade de participar aqui da obra, né, o Camon sempre contribuindo aí com a psicologia sartriana no Brasil, né, com a construção dessa psicologia, então muito bacana participar do projeto. E o capítulo, né, que eu escrevi, então se refere, né, deixa eu ver aqui o título novamente, a psicoterapia existencialista como uma mediação para a reinvenção de biografias. Então a ideia está pensando aí lugar, né, da psicoterapia, que ela representa numa perspectiva sartriana, né, e também do psicoterapeuta ou da psicoterapeuta, né. Já partindo aí do pressuposto, né, que sendo um lugar de mediação, né, é um lugar de mediação transformadora aí na vida dos sujeitos, né, e dos grupos também, né, e ao mesmo tempo que a psicoterapia representa essa possibilidade de mediação, né, ela também expressa, né, para os psicoterapeutas profissionais aí um modo de engajamento também, né, profissional e existencial nos termos que propõe o Sartre. Então, para desenvolver esse debate, essas reflexões, né, eu dividi aqui o capítulo em 3 pontos, né? Então, eu inicio trazendo uma breve síntese da trajetória intelectual do Sartre, né, de modo a tornar evidente a importância do engajamento e do compromisso social do existencialismo, porque é neste lugar, né, que eu proponho para pensar aí a psicoterapia. E aí, nessa parte, eu cito os principais interlocutores do Sartre, né, e as principais teses recusadas e afirmadas por ele aí, né, na elaboração do seu pensamento. Como, por exemplo, né, a recusa às ideias dualistas, que enfatizam aí a separação corpo-psique, subjetividade, mundo, história, a favor de uma perspectiva relacional, né, sujeito-mundo. A recusa também de uma noção de determinação do sujeito e da história, né, a favor da liberdade de um futuro aberto, né, a ser construído. Então, Sartre quer pensar os sujeitos de modo concreto e histórico, afirmando o ser no mundo, o ser da ação e produtor da história, né. E, nesse sentido, né, acho que ele pergunta aí pela agência do sujeito, né, por essa margem de agência, né, de cada pessoa no quadro histórico geral, sendo o método dialético, progressivo e regressivo, né, psicanálise existencial, centrais aí para buscar, né, a elucidação desse processo. E, né, o volume e a profundidade dessas teses que o Sartre nos apresenta, né, dos debates propostos, né, aproximou o Sartre cada vez mais da psicologia, né, adensando uma teorização sobre o processo de subjetivação, já iniciado em 1936, com a transcendência do ego, e culminando, né, nas existências aí, biografias que ele escreve, né.
Então, parece, portanto, que o pensador existencialista, né, inspirou o campo da psicologia teoricamente e metodologicamente de modo particular, em busca da compreensão, né, sobre como é possível alguém se tornar quem é, se singularizar. Marivânia falava do espanto, né, de muitos em relação a essa né, contribuição da obra de Sartre, né. Então, acho que, né, para a gente aqui da psicologia fica muito evidente, né, já pacífico, assim, né, o quanto que ele inspira uma nova forma mesmo, né, de compreensão do sujeito e também metodológica, né, de intervenção, não só no âmbito da clínica, como também em outros, né, campos aí da práticas, né, da psicologia. Aí o segundo tópico que eu desenvolvo, né, é sobre a própria constituição do sujeito, né, sujeito sartreano, que é essencialmente dialética. E aí aqui eu exploro as noções de projeto de ser, de liberdade, situação, campos de possíveis, e nestes campos de possíveis, né, os limites, os desafios e embates, né, que fazem parte ainda da constituição da realidade humana, né, dos sujeitos. A importância das mediações e os efeitos da ausência dessas mediações, né? Os processos de alienação que figuram uma vida, as inviabilizações e impasses no projeto de ser, os sofrimentos delas decorrentes. Sendo que geralmente, então, é nesse contexto, né, de inviabilização de si que os sujeitos buscam, né, pela psicoterapia. Então, sendo nesse sentido a psicoterapia uma forma de mediação, né, na trajetória, né, de alguém. E a psicoterapia, então, como mediação, né, que eu acho que esse é o principal aspecto aqui, né, do capítulo, do texto, né, entendida como na direção, né, mediação na direção de reinvenção de biografias, né, seja individual ou seja de grupo. Né. Então, com base nas reflexões sartreanas, né, a trajetória aí do existencialismo, né, quanto um pensamento, né, a concepção de sujeito, de grupos que Sartre nos apresenta, né, podemos afirmar que a construção de um projeto de ser não está restrita exclusivamente a escolhas individuais, né, mas implica a dialética sujeito-mundo. Logo, alude não apenas à agência do sujeito, mas à sua situação. Disso deriva que a vivência, a construção de novas mediações, que indiquem e sustentem novas escolhas e um novo campo de possíveis, né, desejado por alguém, é uma condição basilar para que as mudanças aconteçam. E, né, o Sartre vai esclarecendo aí que em face, né, a novos fins desejados por um sujeito, né, para que uma mudança seja possível, deve operar-se uma dupla notificação, né. Por um lado, com efeito, será preciso que o sujeito posicione um estado de coisas, disse Sartre, estado de coisas ideal como puro nada presente. Por outro, que ele posicione a situação atual como nada em relação a esse estado de coisas. Isso significa que para a consciência, né, a possibilidade permanente de efetuar uma ruptura com o seu próprio passado, de desprender-se dele para poder considerá-lo à luz de um não ser e conferir-lhe a significação que tem a partir de um projeto de sentido que não tem, né? Sendo que esse processo jamais poderia vir do passado, mas sim, fundamentalmente, da falta daquilo que ainda não é, sendo sempre em um processo, então, inacabado, né? Ou seja, a possibilidade de mudança, né, desse futuro anunciado aí, né, não definido, né, é concreta. Assim, né, além da compreensão aí que é sobre a experiência vivida de um sujeito, né, própria do processo psicoterapêutico, a psicoterapia com base, então, sartreana, por essência, acredita numa transformação, espera algo, né, que a pessoa perceba a dimensão de autoria de sua história, e, para tal, acredita na função da reflexão crítica, né, juntamente com novas ações, como propulsora de novas significações e práticas, que ampliem o campo de possibilidades existenciais. Nesse sentido, né, a psicoterapia como esse espaço, tempo, lugar, né, que vai tentar promover, né, junto com o sujeito, né, as reflexões sobre as suas experiências, os seus vividos, os seus projetos, os seus desejos, os seus impasses, né, a sua rede de mediações, né, e o que é possível, né, quais seriam as saídas possíveis, né, na direção de ultrapassar, né, um sofrimento posto. Então, certas situações existenciais são apresentadas inicialmente pelos sujeitos ao compartilharem suas histórias na clínica.
as quais, associadas às novas significações ali partilhadas no contexto da clínica, né, tensionarão dinâmicas instituídas. O conjunto de novas significações, por sua vez, possibilitará novas ações, né, e com elas a inevitável construção de novos estados e qualidades de ser, transformando o processo de totalização em curso que engendra o sujeito. Então, nesse sentido, a psicoterapeuta ou a psicoterapeuta deve reconhecer o alcance de suas ações, né, e assumir, portanto, a sua responsabilidade como especialista do saber prático e como intelectual, né, como desenvolve o Sartre naquela obra Em Defesa dos Intelectuais. Né. Bom, diante desse processo, é possível definir a psicoterapia como um espaço, então, de mediação, né, para a construção de novos campos de possibilidade nas histórias de vida pessoais e grupais, dirigidas pelos desejos do sujeito em questão, né, sempre, né, na perspectiva de pensar o processo psicoterapêutico, as compreensões, né, junto com o sujeito, né, que é a proposta sartreana, né, de pensar um sujeito que participe da história, né, de um modo ativo, né, crítico, né, no contexto psicoterapêutico. Esse processo é fundamental, né, já que quem busca uma mudança é o próprio sujeito, né. Nesse cenário terapêutico, né, a psicoterapeuta e a pessoa em atendimento são orientados, digamos assim, né, por objetivos comuns, definidos a partir das demandas do paciente. A terapeuta, né, o terapeuta, pautados na teoria, no método, em procedimentos metodológicos, em princípios éticos, e o paciente, né, no empenho e no desejo de forjar um novo futuro para si. Ou seja, é imprescindível o engajamento dos sujeitos a fim de torná-los protagonistas da sua trajetória existencial. E, da mesma maneira, é preciso a presença de um terapeuta interessado, né, na vida que se apresenta em seu espaço. Podemos compreender, então, a atuação clínica, igualmente, como uma das maneiras da psicoterapeuta se engajar, né, se comprometer, não apenas com a história singular, mas com a história social. Sendo as ações sempre políticas, as transformações numa história de vida devem repercutir sobre todas as outras, instituindo novas praxes singulares e coletivas. Uma vez que o sujeito se reconhece como liberdade em situação, uma racionalidade que deve ser construída no espaço psicoterapêutico, né, aí essa noção, né, de instrumentalizar né, o paciente, né, teoricamente, né, no sentido de entender, né, o como estamos compreendendo, né, também entender uma visão, né, uma concepção de sujeito, de mundo, né, ele deve reconhecer o outro também como liberdade, o que abre horizontes para novas formas de sociabilidade, que preveja aí a emancipação de muitos, né, não apenas do paciente, porque o paciente não vive isoladamente, né. Então, apontamos, assim, né, para a importância do psicoterapeuta compreender a sua própria biografia, né, o seu projeto, suas questões existenciais, e ter reconhecido em si a historicidade e a dialética constitutiva. Então, muito difícil pensarmos aí, né, um processo psicoterapêutico baseado em Sartre, né, sem que seja exigida, né, essa revisitação, né, essa compreensão do próprio psicoterapeuta sobre o seu processo. Sartre vai entender que o intelectual, né, os especialistas do saber prático, então aqui o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta, nascidos na burguesia, devem esforçar-se para superar o universalismo da profissão e o seu particularismo de classe. Reconhecer em si os privilégios de sua classe, de seu gênero, de sua etnia, raça, de sua geração, né, e contestar o particularismo é uma tarefa capital e permanente, né, de revisão aí o tempo todo, né, do seu próprio fazer, da sua própria história como psicoterapeuta. As teorias interseccionais, acho que nos ajudam a pensar muito esse processo, assim, né, elas favorecem a construção desse olhar, né, de nos localizar, né, historicamente como psicoterapeutas, né, já que elas trazem os debates contra-hegemônicos, né, apresentam a pluralidade e alertam para o perigo da história, uma história única, né, como vai dizer a Chimamanda Adichie, né, podendo ser importantes interlocutores, então, para a prática clínica. Todavia, né, como vai alertar o Sartre, a ideologia é combatida no acontecimento e não abstratamente. Então, deve-se fazer primeiro no concreto, depois no abstrato. Ou seja, né,
a psicoterapeuta, em sua praxis, deve permitir-se atravessar pelo novo, estar atenta à interrogação, não ceder à categorização e à classificação, que servem, como sabemos, à normatização, ao engessamento dos sujeitos e da história. Para finalizar, então, assinalo que é compromisso do existencialismo apoiar-se numa ética que reconheça a liberdade como condição de e para todos, e tomar como ponto de partida e de chegada de qualquer intervenção clínica sempre o sujeito sem questão, com sua liberdade, sua luta, sua história e seus desejos singulares. A ação, então, mediadora da psicoterapia, portanto, deve salvaguardar modos de ser livres, no modo de lidar com a angústia da existência, de assumir a própria responsabilidade por ela e de engendrar a própria história. Então, uma reflexão aqui sobre que lugar que é esse da psicoterapia, quem somos nós psicoterapeutas, como que o Sartre nos provoca para pensar esse lugar, que é, sim, um lugar de engajamento, de compromisso social, de busca de transformação social. E, nesse sentido, todas as questões aí, ideológicas e todo esse atravessamento das categorias sociais de gênero, raça, etnia, classe, elas devem estar muito evidenciadas, para cada um de nós, para que possamos, de fato, fazer um trabalho nessa direção da transformação, e não da reprodução, ou da inviabilização de processos de subjetivação. Então, seria isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Zuleika, pela sua participação e nos ter abrilhantado aí com tanto conhecimento. Temos conosco o próximo participante, temos conosco a presença do Wellington de Souza Nisterac, que escreveu Ensaio sobre a Relação Terapêutica Interracial, Pistas para a Clínica Sartriana. O Wellington é psicólogo clínico, mestrando em Psicologia, Subjetividade e Práticas Sociais na Contemporaneidade pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Bolsista CAPES, integrante do grupo de pesquisa no Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Fenomenologia e Existencialismo, e do grupo de estudos em Fenomenologia e Existencialismo, ambos do Departamento de Psicologia da UEM. Wellington, por gentileza, você está com a palavra. Obrigado, Sueli. Primeiramente, boa noite a todos e todas presentes. É uma honra estar aqui no meio de um grupo tão seleto, tão rico. Aproveito para agradecer também publicamente o convite feito pelo Camon e estendido a mim pela Silvia. O convite não foi direto a mim, foi para a Silvia, e a Silvia estendeu o convite a mim. E aproveito também para apresentá-la, apresentar a Silvia. A Silvia, então, é minha orientadora no mestrado. A gente está aí na jornada, caminhando para o fim do mestrado, E aí eu aproveito também para poder explicar, de onde que surgiu este capítulo, porque eu acho que faz muito sentido eu estar falando logo após a Zuleika, Acho que os nossos capítulos têm muita relação, e pelo que eu percebi de todos que apresentaram, todos os autores e autoras, cada um fala um pouquinho de uma experiência particular, inicialmente, E aí produz o capítulo que ajuda a gente a pensar a psicologia clínica a partir de Sartre. E eu não fui diferente, Escrevi este capítulo junto com a Silvia a partir da minha experiência dentro da clínica, que consiste basicamente em... Me formei em 2019, entrei na clínica em 2021, adiei um ano por conta da pandemia, então, as turbulências todas eu não estava avesso a isso, então eu não sabia como lidar, achei melhor esperar um pouco, Adentrei a clínica, então, em 2021, e... coincidência ou não, os clientes e a maioria das pessoas que me buscaram desde então são pessoas negras, homens e mulheres negros e negras, e um relato muito comum, assim, que eu identifiquei na clínica, de todos esses clientes que chegaram para mim, é de experiências anteriores com profissionais brancos e onde não se sentiram acolhidos de alguma forma, quando relatavam alguma experiência, alguma vivência de sofrimento que tinha cunho racial, alguma experiência de racismo, por exemplo, ou até mesmo alguma vivência relacionada ao corpo,
Por exemplo, questões relacionadas ao cabelo, né? Aceitação do cabelo, transição capilar, enfim, questões que são afeitas à população negra, né? As pessoas negras. E não sentiam esse acolhimento e essa compreensão desses profissionais. E aí, por vezes, essas pessoas acabavam desistindo do processo, né? Porque viam que não fazia sentido continuar o processo terapêutico com um profissional que não compreendia aquilo que estava sendo relatado, que estava sendo manifestado. Algumas, inclusive, demoraram muito tempo até conseguir buscar, né, um auxílio profissional novamente. E mesmo quando buscavam, com um receio muito grande de sofrer novamente essas violências que sofreram anteriormente. Né? Porque a gente sabe que quando um cliente, um paciente, enfim, relata uma situação de violência para a gente, ou de sofrimento, e a gente não valida, a gente está reproduzindo violência com esse cliente, né, com essa pessoa. Então, no contexto terapêutico, não é diferente. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar, né, neste capítulo, que é um braço do meu projeto de mestrado. Né? A gente está estudando o processo de homens negros de se entenderem enquanto negros, né? Homens negros frutos de relações interraciais, então, por isso que a temática do capítulo também tem a ver com relações interraciais, né? Para pensar nessa díade de profissional branco e cliente negro, ou vice-versa, né? Como que acontece isso. E aí, então, a gente constrói o capítulo fazendo uma retomada histórica, né? Tanto do nosso país, para a gente entender de onde que a gente está partindo, a gente não parte do nada, então houve eventos anteriores que são importantes para a gente entender o contexto em que a gente está inserido neste momento, e também pensando na história da psicologia, né? Dentro do nosso país também, dentro do Brasil. Para, num segundo momento, dentro do capítulo, a gente conseguir discutir, né, essas nuances e como que isso pode interferir no processo clínico, e pensando que, assim, o título do nosso capítulo é Ensaios. Né? A gente não traz nenhuma conclusão, e o objetivo, de fato, não é trazer uma conclusão, até porque, nas discussões que tive com Silvia, né, a gente entendeu que é uma empreitada bastante nova para o existencialismo brasileiro, né, e para o existencialismo de base sartreana dentro do Brasil. Tanto que a gente teve muitas dificuldades de encontrar materiais que conseguissem dialogar com a temática, e aí uma jornada que a gente vem fazendo no mestrado e fizemos também no capítulo ok, a gente parte de Sartre, mas pegando inclusive um pouquinho, né, a fala da Zoe, entendendo os sujeitos que nós estamos aqui pensando no contexto de Brasil, nós vamos tentar então dialogar Sartre com autores brasileiros, autores e autoras brasileiros e brasileiras, sobretudo negros e negras, né? Porque se estou me propondo a pensar o contexto, a realidade e as especificidades de ser negro no Brasil, eu preciso ler pessoas negras que estão produzindo no Brasil. Né? Acho que não seria coerente pegar Sartre e fazer interpretações a partir de Sartre apenas. Né? Então, a gente faz esse diálogo no capítulo e na dissertação também, a gente continua fazendo esse diálogo, né? E o objetivo é, então, pensar, e aí, diferente da minha dissertação do mestrado, o capítulo, ele é mais direcionado às pessoas brancas. Né? Na dissertação, eu escrevo direcionado às pessoas negras, porque eu acho que é importante. E o capítulo, como eu entendo que a psicologia brasileira hoje, ela é majoritariamente branca, né? E entendendo que o contexto do Brasil que a gente está inserido, populacionalmente falando, né, nós somos maioria negra, há uma disparidade, certo? Né? A maioria populacional é negra, mas a maioria de profissionais da psicologia é branca. Então, como que a gente consegue lidar com isso? Pensando que nós não vamos ter um contexto de paridade racial sempre, né? E o que eu uso e entendo por paridade racial, e até, inclusive, explico no capítulo, né, de onde que eu tirei esse termo. São duas pesquisadoras, psicólogas brasileiras, né, Iraí Carone e Cida Bento, que elas estavam no contexto também de pesquisas de campo, né, entrevistas de campo, e elas viram que, quando é uma pessoa branca entrevistando uma pessoa branca sobre questões que são delicadas e podem gerar algum tipo de constrangimento, as respostas são melhores, né, ocorrem de forma mais fluida, né, menos evasiva, né? E o mesmo ocorre quando são pessoas negras sendo entrevistadas por entrevistador ou entrevistadora negro, né? As respostas são menos evasivas. E aí, por que isso? Porque é uma identificação, certo? Então, se eu vou falar questões que são pertinentes a mim, que são muito íntimas, de alguma violência que eu sofri racial, né? Então, violência racial, ela é diante de uma pessoa branca. Respondendo para uma pessoa branca, a resposta vai ser diferente. Né? Porque eu não sei como essa pessoa vai receber, eu não sei se ela vai entender que eu não estou falando necessariamente dela, né? Não sei se ela vai entender o que eu estou dizendo, se eu vou ter que explicar o que eu estou relatando. Não sei se ela vai questionar a minha vivência ao ponto de eu também questionar se isso foi uma violência. Né? Então, são diversos fatores que interferem nessa díade,
E aí, portanto, elas vão falar dessa paridade racial, dessa importância para poder realizar entrevistas de campo com conteúdos sensíveis, né? Sobretudo pensando no contexto de Brasil. E aí eu faço essa transferência, né, essa noção que elas constroem para o contexto clínico, né? Entendendo que se a psicologia também é um espaço de poder, e se nós, enquanto profissionais, somos reprodutores, de certa forma, desse espaço de poder, a gente pode tanto contribuir para o bem quanto para o mal, né? Então, nesses espaços de produção ou não de saúde, né, é importante que haja essa paridade racial para que haja, de fato, né, validação e produção de subjetivações diversas e que não haja situações de violência ou de reprodução de outras situações de sofrimento para essa pessoa. Estou abordando, assim, brevemente, né, o capítulo, porque acho que a gente faz discussões que nem daria para a gente aprofundar aqui também, né? E aí, no final do capítulo, ali, caminhando para o final, mas eu quero também ler, a Zuleika citou a Chimamanda, né? E eu tinha separado duas citações da Chimamanda que eu uso no capítulo. Eu gostaria de dividir com vocês para a gente pensar um pouco, inclusive, os nossos papéis enquanto profissionais, né? E aí, pensando no porquê de abordar essa questão, né? Mas por que há especificidades ou não de ser um profissional branco e atender uma pessoa negra? Né, pensando que a teoria se busca universal e busca uma liberdade que seja universal, né, todos e todas, mas há especificidades. Então, se a gente entende que há especificidades, a gente precisa pensar sobre essas especificidades. E sinto que às vezes é uma dificuldade, né, da psicologia brasileira. E aí, quando eu digo da psicologia brasileira, não necessariamente quero dizer apenas do existencialismo sartreano, mas também. Né? Então, acho que é importante a gente iniciar esse diálogo de alguma forma. E a Chimamanda, então, no livro que a Zuleika cita, né, O Perigo de uma História Única, ela vai contar basicamente a história dela, né, enquanto escritora, e dizer como que ela iniciou esse processo de escrita, né, de contar histórias, basicamente, né, inicialmente contando a história dela. Então, eu trago, né, o pensamento de Sartre em relação à importância de pensar biografias e de falar sobre biografias, de fazer biografias, escrever sobre biografias, entrelaçando com esse livro da Chimamanda, né, de Perigo de uma História Única, para a gente poder pensar quem está contando essa história. E aí a Chimamanda, no livro dela, né, ela vai discutir, dentro do contexto, né, que ela começou a escrever, como foi para ela esse processo, porque inicialmente ela não se via nas obras que ela lia. Né? E aí eu vou ler, então, os dois trechos, porque senão eu vou explicar a citação e não faz sentido ler a citação, né? Peço licença a todos, duas citações bastante curtas, não são longas, não vou me demorar. Como eu só tinha lido livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Mas tudo mudou quando descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de serem encontrados quanto os estrangeiros. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertaram minha imaginação, abriram mundos novos para mim, mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isso. Salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. E ela continua. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar. E é isso que esse povo se torna. É impossível falar sobre a história única sem falar de poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo, Enikali. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Enikali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer com que ela seja sua história definitiva. O poeta palestino Mohid Barhoud escreveu que, se você quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com, em segundo lugar. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos, e a história será completamente diferente. E com essa citação, então, eu finalizo brevemente essa apresentação, entendendo que, né, se a gente está pensando a psicologia e o existencialismo sartreano dentro do Brasil, a gente precisa entender, né, quem são as pessoas que estão acessando os nossos serviços,
quem são as pessoas que nós estamos atingindo com os nossos serviços e quais são as histórias que nós estamos contando, né, ou que estão sendo contadas a nós. E para a gente entender isso, a gente precisa se entender inicialmente, né, entender o lugar de onde nós partimos, né. Então, o lugar que eu parto é um, o lugar que a maioria de vocês presentes aqui partem é outro, né. Acho que conseguimos ver pelas telas, não precisa dizer necessariamente quais são esses lugares, mas conseguimos ver pelas imagens de cada um. E mesmo que a gente busque, produza ou reflita sobre uma teoria que se busque universal, e é importante que a gente faça isso, há seres que foram colocados à margem, né? E aí, quando eu digo há seres, eu não estou dizendo só pessoas negras, né? Pessoas indígenas, quilombolas, com ascendência asiática também, né? E a depender do contexto, isso vai se modificando, né? E como estou falando sobre o contexto brasileiro, sobre as pessoas que atendo dentro do Brasil, eu preciso trazer, então, as reflexões de Sartre e do existencialismo e adequar a estes sujeitos, né? Então, eu acho que o capítulo, ele traz essas reflexões, né? É claro que são ensaios, como eu já pontuei, e a partir disso a gente pode pensar, então, né? O que fazemos do que estamos sendo feito também, né? E do que estamos fazendo da teoria, né? O que a gente pode fazer a partir disso, né? Porque eu acho que há produções riquíssimas, sim, não estou dizendo que não há, mas no contexto racial ainda no Brasil, pensando em existencialismo sartreano, infelizmente temos poucas obras, né? Poucas produções, e não precisa necessariamente que venha uma pessoa negra e produza sobre isso, né? Pessoas brancas precisam e devem também se pensar nesse contexto. E aí, se pensar nesse contexto, é se entender no local de psicólogos ou psicólogas e também de clientes ou pacientes, né? Acho que é isso. E agradeço o espaço, mais uma vez. Wellington, logo que acabar o grupo, eu vou te passar o contato do professor Rafael da Unimar, que ele está usando o capítulo de vocês para discutir essa questão interracial. Acho que eu comentei lá no grupo, você deve ter visto. Uhum. Eu vou passar o contato, que eu acho que pode ser interessante. Ele está fazendo um trabalho bem interessante, acho que vai ser legal. Ótimo, pode passar. Porque Obrigado. desse nosso livro atual, tem o capítulo de vocês e o capítulo da Sulica, que já vincaram, né? O da Sulica lá na Unital, porque ela já tinha até uma matéria feita a partir do outro capítulo dela, com consultório de rua. E agora esse, com pessoas em situação de rua, eles vincaram lá nessa cadeira. Então, depois eu passo o contato do professor Rafael, ou vou passar o teu para ele te procura, acho que é mais fácil. Tá? Pode ser, pode ser. Obrigado, Camão. Não por isso. Sulica, a palavra é sua. Obrigada, Wellington, pela sua brilhante participação, e a gente vai ter muito material bom aí para seguir, para fazer bom uso, né? Vai ser muito importante para todos os psicólogos, né? Sempre um conhecimento vivo e se renovando e avançando. Meu nome é Sueli Guerreiro, meu capítulo tem como título As Pessoas em Situação de Rua, a partir do olhar de Sartre sob a perspectiva do movimento da história. Sou psicóloga, atuo com pessoas em situação de rua há 20 anos, coautora em livros com o Dr. Angerami, formação em psicoterapia fenomenológico-existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial, e sobre o capítulo, eu anotei aqui, porque eu queria ser bem rápida e bem específica. Eu anotei e vou ler, é só um parágrafo, tá, gente? Daí a gente já abre aí, a Laura já vai dar continuidade para a gente aqui. E eu li, eu não sei se eu consegui ser bem sintética, mas foi com paixão que eu escrevi. O estudo sobre as pessoas em situação de rua é complexo, e qualquer prática é complexa. São muitas as variáveis. Nesse capítulo, abordei somente o tema sobre como toda investigação não deveria prescindir de um olhar que contempla a demanda dessas pessoas como situada e historicamente vividas, e sempre nos atentando para a importância do reconhecimento
desse movimento, né, do movimento da história no tempo, como um embasamento para os projetos sociais que se nomeiam interventivos. É só isso. Passo a palavra Suliká, para... Oi, pois não. antes de ir para a pergunta, eu não falei do meu capítulo. Pois não, doutor Angerami. Você me apresentou no O senhor início. está com a palavra. Não, eu só vou fechar para não dizer que eu não falei, tá? Tá bem. E o meu capítulo, eu retomo, de alguma forma, a minha trajetória profissional e volto lá para o meu primeiro livro, em 84, que se chamou Existencialismo e Psicoterapia. E, naquele momento, eu era embasado no Ser e o Nada. Depois, eu rompi com o Ser e o Nada e passei a ficar com o Lang e o Cooper e o Crítica da Razão Dialética. E o que eu queria pontuar, só brevemente, é assim, que no momento que eu estava lá atrás, no meu início profissional, eu trabalhava com um grupo no pronto-socorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E nós atendíamos pessoas vítimas de tentativa de suicídio. E, concomitantemente a isso, eu trabalhava também no Comitê Brasileiro de Anistia. E aí eu atendia pessoas vítimas da tortura da boçalidade da ditadura militar, que naquele momento nós estávamos no auge, início dos anos 80. Então, naquele momento, nós atendíamos no CBA, no Comitê Brasileiro de Anistia, torturados que essa bárbara militar provocava nas pessoas. E no pronto-socorro, nós começamos a ter muitos atendimentos de pessoas que entravam como tentativa de suicídio, mas que também eram torturados. Não eram tentativa de suicídio. Nós tínhamos lá aquele médico Shibata, que dava os laudos para os militares. Depois ele, inclusive, foi cassado. Então, nós tínhamos as publicações praticamente voltadas para a tortura. E até uma coisa que eu descrevo no livro é assim: teve uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que aconteceu na USP. E no dia do nosso trabalho, o Exército interditou a USP e não teve apresentação, que era para que não se divulgasse o nosso trabalho. E foi uma coisa até hilária, porque nós chegamos para apresentar o trabalho e não nos deixaram entrar. E a gente argumentando com aqueles milicos horrorosos, né? Não, mas nós vamos apresentar o trabalho aqui, nós precisamos entrar. Não vai ter trabalho nenhum aqui, nem o de vocês, nem o de ninguém. Isso aqui está interditado. Só não sabíamos naquele momento que a interdição era justamente por causa do nosso trabalho. Então, isso agora eu resgatei. Até porque a gente está com essa idiotia militar de novo pairando. Eu não temo golpe exatamente, mas essa gosma de militar no governo, de militar como vice, de militar no Ministério da Saúde, é nauseante. Nauseante. E isso, aliás, eu escrevi na Carta Capital, é uma coisa que o Bolsonaro fez de bom, de mostrar para as pessoas a boçalidade desses generais. Porque tem muita gente incauto que os tinha como salvaguarda moral, como intelectuais, sei lá como o quê. E aí a gente está vendo, são pessoas que não conseguem falar uma frase combinando o sujeito com o verbo, substantivo com adjetivo. Eles não conseguem ter uma ideia brilhante cognitiva e não conseguem nem articular o sujeito com o verbo em termos de singular e plural. E isso o Bolsonaro fez demais, né? Porque ele que trouxe esses boçais para a superfície. Veja aquele Pazuello no Ministério da Saúde, que caos foi aquilo. Então, eu resgato esse histórico da tortura, falo desses trabalhos e ilustro o meu capítulo com outros casos. E eu senti isso, faço uma junção com esse primeiro livro meu, de 84,
que é o Existencialismo e Psicoterapia, que é um livro que era de uma editora pequena, que teve muitos problemas com os militares por causa da publicação desse livro. Foi uma coisa muito séria que o editor passou por causa desse livro. Enfim, ele tirou de circulação e voltou a pôr de circulação quando os militares abandonaram o poder. E então é isso. Só para não dizer que eu não falei do meu capítulo, o meu capítulo se chama Psicoterapia sobre Sartre, traz uns temas que o Sartre apresenta no Crítica da Razão Dialética, como escassez, né? O serial, eu trabalho muito com a ideia de serial, de escassez e da opressão, da subjugação e da opressão. E trabalho com o resgate desses casos de tortura e de suicídio. Bom, é isso. Laura, passa para você, se você tem pergunta, não sei. Obrigada, Valdemar. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Vocês querem fazer algum comentário por aí? Você gostou, Laura? Valdemar, eu estou me segurando aqui, porque, gente, sim, eu falo meio mineirês demais, assim, mas é engraçado que cada capítulo que foi falando vai cruzando com algum ponto da minha formação, sabe? E olha que eu não tenho uma formação que é tão aprofundada na fenomenologia, inclusive, assim, mas como que tudo de alguma forma converge, assim, é fantástico. Nossa, seu capítulo, Wellington, eu ainda não li o livro, tá? Eu tenho que confessar isso, que entre as leituras universitárias, assim, ainda não li. Mas eu, inclusive, desde o início da minha graduação, eu entro... Gente, desculpa, eu tô tomando a liberdade aqui só de fazer esse comentário antes que a gente passe para o sorteio e encerre, que eu sei que tá todo mundo cansado também. Mas, assim, desde que eu entrei na minha formação, eu penso, inclusive, na minha formação enquanto uma psicóloga branca, sabe? Meu caminho acabou sendo esse, assim, desde o início. E aí eu penso muito a branquitude, assim, o que eu pesquiso é a branquitude, assim, falar falar de gente branca com gente branca, sabe? E aí quando você traz, assim, toda a sua perspectiva é fantástico, é fantástico. Bom, troca a figurinha com o Wellington, pode ser interessante. Com certeza, com certeza. E também o Moisés, quando fala da vivência de Brumadinho, que eu também já tive alguns diálogos nesse sentido, que eu tenho um professor que articula muito com o Polo de Cidadania lá, não sei se você conhece, que é o André, e como que essas empresas, né, elas têm esse poder, assim, tão grande, tão grande. Eu acho que você toca nesse ponto de uma maneira, assim, fantástica. Mas eu vou... Agora que você tem o Mafuzzi como professor, ele está em vários livros com a gente, em vários livros. Nesse não, porque esse é específico de Sartre, mas no de religião ele está com mais 2 assistentes, ele está no Atualidades em Psicoterapia Fenomenológica Existencial, está no a Psicoterapia da Saúde na Prática, ele está com 2 capítulos, está muito presente, muito querido, ele muito brilhante e muito querido, né? Nossa, estou muito feliz, muito grata de estar aqui hoje, de verdade. Eu acho que para a gente terminar o nosso sorteio, eu queria perguntar uma coisa: se tem algum presente na sala que não é autor ou coautor do livro? Tem várias pessoas que eu dei uma corrida que não são autores e estão na sala. Olha lá. Tem 20 pessoas na sala. Caio, João, Araíssa e Gláucia. É isso? E Vitor. Não, mas tem mais. Vitor. Tem mais, olha lá. Vamos ver ali, ó. Se todo mundo concordar, eu queria fazer esse sorteio assim entre vocês. Marisa, Maria Marinete, Milene Strello, Gláucia Torres, Caio, João Duarte, Thaís, Vitor Muniz, Marluce, Artesã Editora, é você. Então, vamos lá. Vitor, Gláucia, Caio, Araíssa.
Thaís, Marluce. Quem mais? Thaís. Marluce. Marluce, e acho que são vocês? Vitor, Gláucia, Caio, Thaís e Marluce. Maria, a Maria Cinco ao Marinete. todo, né? Hã? E o João, João. João Eduardo. João. Botou a Maria Marinete? Maria. Isso. Olha lá, vamos ver, vamos dar uma olhada. Ó. Maria Marinete, João, Caio. Agora o meu não está rodando. O meu cursor não está rodando mais, parou. Não, eu tenho elencado aqui 7 nomes, então. Vou colocar o compartilhamento de tela. E aí é o seguinte. Milene, você colocou Milene também, ó. Milene, Araísa. A Milene é autora junto com a Daniela. Ah, tá, Araísa. Araíssa, tá aqui. Gláucia. Também tá, peraí, deixa eu compartilhar o negócio aqui. João Eduardo. Os nomes estão dessa forma, de 1 a 7, certo? Tá. Então tá. Peraí que eu vou abrir o sorteador para ser assim, imparcial. Peraí. E aí a gente combinou o seguinte, lá com o Alcebino. Vão ser 2 sorteios. A gente faz o primeiro, que vai ser do Psicoterapia sobre Sartre, junto com o Desespero e Flagelo Humano. Tem que ter um brinde, né? E o depois, Psicoterapia sobre Sartre, junto com o Cinema e Subjetivação. Pode ser? Poxa, vai ficar com um monte de livro meu, então. Tem que ser o kit, Valdemar. E eu digo uma coisa, hein? Eu digo uma coisa. Dos meus títulos, o meu preferido é o Cinema e Subjetivação. Então, vou sortear junto com ele primeiro. Então, vamos lá. Então, Psicoterapia sobre Sartre e Cinema e Subjetivação, de 1 a 7. 6. 6 na planilha é o João. Então, pode ser, João? Já escreveu oba aí. E depois, agora o segundo, vai ser rapidinho. Sortear sem repetir o resultado. Que é o número 5. Que é a Marluce. Aí ganhou da Cracolândia. Obrigado. Então, só isso. Aí depois eu entro em contato com você, gente. Eu vou mandar o meu WhatsApp aqui e vou pedir que vocês me chamem, tá? E o do cinema? Quem ganhou do cinema? Foi o João. Ah, ele ganhou junto? Ganhou. Vocês me chamam, por favor? João Sortudo. Sortudo. Gente, então foi muito bom estar com vocês, foi muito, muito prazeroso. E, como eu falei, nesse momento dessa idiotia bolsonarista, é um ato de resistência ao lançamento de um livro, poder falar de ideias, poder falar de sonhos ainda, né? Em tudo isso que a gente está vivendo. Gente, então foi muito bom estar com vocês. Nós estamos juntos em vários livros, Dani, Marivânia, Sulica, Silvia, né? Moisés, grandes parceiros. E vamos continuar pela vida, né? Certamente. Mandei Muito obrigada. Com certeza. Bom, obrigada, boa noite. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Boa semana. Agora vamos, cada um vai ler o outro, né? Vamos. Beijos. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, obrigada.
Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Tchau, tchau.